Marta. Esse aqui é o nosso estúdio de gravação do Real Time Entrevista. Prazer recebê-lo. Aquela câmera 2 é que está enquadrando a gente lá no fundo. Essa aqui é a sua poltrona, onde o senhor vai sentar para a gente bater um papo, e ali eu vou sentar também. Tem uma água para o senhor aqui, caso o senhor queira. Fique à vontade, o ambiente é para a gente conversar um pouco, porque como eu sempre digo, se em algum momento eu chamar o senhor de você, não é sinal de desrespeito meu, mas é a ideia de transformar isso aqui num ambiente cada vez mais numa sala de estar para a gente conversar. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite do Real Time 1. Enquanto a gente se prepara, vou pedir que suba a vinheta. Bom, eu estou aqui com o professor Siddhartha Gautama, ele é coordenador do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa, possui licenciatura em Artes Visuais, tem MBA em Engenharia de Produtos, Industrial e Gestão de Produtos. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o chamado do Real Time 1 para vir aqui bater um papo. Obrigado. Eu que agradeço, é uma satisfação sempre estar colaborando aí com a melhor informação para o mercado de moda, tecnologia e inovação. Perfeito. Professor, quando a gente olha para o mercado da moda, a gente não pode dizer que esse não é um mercado tradicional. É muito tradicional e a gente contextualiza isso vindo da Europa, dos grandes mercados tradicionais como os Estados Unidos, Nova York, precisamente. Mas o que mudou nesse mercado com o advento da tecnologia? Hoje o profissional inserido no mercado da moda precisa estar em conexão completa com essa nova modalidade de vender, de saber e de entender o que vem por aí. As famosas tendências, como a gente comentava lá atrás. É bem verdade que o mercado de moda ele é considerado um mercado tradicional por conta do seu tempo, né, da sua maturidade em existência, mas hoje a gente consegue conceber a nova ideia de que, na verdade, essa ideia não é tão nova, já é uma ideia que já vem sendo trabalhada há algum tempo, mas que foi amplificada e intensificada com o processo de pandemia da Covid-19. Então, a era digital ela já estava acontecendo anteriormente a isso, mas isso foi impulsionado. E na moda não foi diferente. O que a gente tinha como conceito antes de tendência de moda era aquilo que a gente acompanhava pelas empresas especializadas, que trabalhavam com pesquisa de tendências, e todos os profissionais de moda sempre se baseavam nessas pesquisas para desenvolver o seu trabalho e desenvolvimento de novos produtos. Entretanto, a comunicação ela vem mudando, a velocidade da comunicação ela vem ganhando um novo caráter. E ao invés de a gente hoje estar olhando para a comunicação de forma tradicional, a gente busca também ter um novo olhar. Esse olhar tecnológico, ele não é um olhar sobre tecnologias digitais propriamente dito. Ele é um olhar para a gente perceber que a comunicação ela está, no momento em que eu estou falando com você agora, tem um monte de gente que está nos acompanhando. E talvez essa comunicação ela vai servir de base para um estudo que vai auxiliar uma pesquisa não somente na área de moda, mas em outros mercados também. Por que essa minha fala, Caio? É porque, na verdade, as semanas de moda tradicionais, elas aconteciam muito baseadas naquela ideia do tapete vermelho, exclusividades, formadores de opinião, e hoje a gente tem uma nova configuração disso. Qual é a configuração? Hoje o ambiente do metaverso, ele é uma realidade. Eu ia falar sobre isso. Esse ambiente, há uma realidade em todos os segmentos, em todos os setores, e da moda não seria diferente. Hoje, quando a gente olha para esse metaverso, qual foi o impacto disso no mercado tradicional? Porque ainda há uma mescla do mercado tradicional com o advento tecnológico. A ideia do metaverso não é substituir, não é transformar o mercado de moda, o mercado de consumo em moda em um ambiente tecnológico e totalmente digital. A ideia é que cada vez mais as empresas tradicionais elas passem a utilizar esse novo espaço, que é o metaverso, também para a inserção das suas marcas e dos seus produtos. A gente tem que considerar que quando a gente fala sobre moda, a gente está falando sobre economia, sobre geração de riqueza, né? Então, nesse aspecto, a gente entende que o público consumidor, hoje, ele não está somente no mundo analógico, ele também está no mundo digital. E as empresas, de forma muito inteligente, têm percebido isso. As grandes marcas, por exemplo, nas semanas de moda de Milão, Paris, Nova York principalmente, já tem atuado no ambiente de metaverso e isso é uma realidade para os novos profissionais. Então, quem estuda moda hoje, quem está trabalhando com moda,
tem que estar atento a essa nova tendência, que na verdade já deixa de ser uma tendência e passa a ser o que a gente diz. Aquilo que já é uma realidade já não é mais tendência, agora é moda, é concreto. Professor, o senhor fala dessa realidade do metaverso e me permite também entender que isso se torna cada vez mais inclusivo. O mercado da moda tido anteriormente, vamos lá, vamos falar de 20 anos passados, a gente entende que era um mercado muito mais restrito, muito mais de um nicho ali, de um nicho mais exclusivo. Com o metaverso há uma democratização desse ambiente. Na verdade, a moda no Brasil ela não é tão madura como a gente imagina que fosse, né? Por exemplo, a primeira faculdade de moda no Brasil tem pouco mais de 30 anos. Então a gente não está falando de um espaço de tempo muito grande, mas a gente está falando de um espaço de evolução na forma de estudo que a tecnologia trouxe. Por exemplo, quem estudou moda há 10, 20 anos atrás tem um novo formato de estudar moda, de entender o mercado de moda. A moda ela não está mais somente no ambiente analógico. Essa questão do ambiente digital no metaverso, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Se você tem, por exemplo, o desejo de consumir um produto, de adquirir um produto de uma grande marca, isso era uma questão que era para poucos até pouco tempo atrás, ou seja, o mercado de luxo era o mercado de moda que imperava. Hoje a gente tem a democratização e o metaverso ele possibilita também que outras pessoas, por exemplo, jovens que estão inseridos nesse mundo de jogos digitais. O Fortnite, por exemplo, né, que é um jogo assim, que está muito em voga agora. Existem uma comunidade de jovens que tem feito o consumo, por exemplo, da roupa que o seu personagem ou o seu avatar utiliza dentro do jogo. Então, existe um mercado que está dentro desse mundo metaverso e que a gente não pode perder ele de vista, porque isso é uma tendência que veio para ficar. Agora eu vou abusar da sua experiência dentro desse mercado ao observar o contexto local dessa realidade. O advento tecnológico, digital, os meios com o qual as empresas se comunicam, o mercado da moda se comunica, se a gente trouxer para o aspecto local, houve uma evolução de fato também na região? A gente pode considerar duas coisas aí. Primeiro, que como a minha primeira fala era no sentido de que a comunicação ela ganha um outro caráter, ou seja, a gente não tem mais uma restrição loco-regional, porque a comunicação hoje ela foi amplificada pela comunicação através dos meios tecnológicos. Então eu posso estar de qualquer lugar do mundo me comunicando com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Imagine você hoje que eu estou aqui, hoje em Manaus, Amazonas, e eu posso estar me comunicando com uma pessoa em Dubai, por exemplo. O meu projeto criativo em moda, hoje ele não se restringe a um ateliê local. Eu não trabalho mais a formação do acadêmico de moda com enfoque somente regional. Eu tenho que dar para ele essa visão. Não, sim, eu compreendo, mas você é um pouco específico nessa pergunta. Eu falo da preparação mesmo do mercado. O mercado local entendeu essa demanda, entendeu essa realidade? Olha, se o mercado local entendeu essa demanda, eu não posso te responder com total clareza. Mas o que a gente sabe é que a academia, as universidades, os docentes, todo esse público que trabalha na formação já entendeu. E é nesse aspecto... Virou a chave. Exatamente, a gente já virou a chave. Então é nesse aspecto que aquelas instituições ou aqueles cursos de moda, por exemplo, como no caso da Faculdade de Santa Teresa, que já traz essa perspectiva, aquelas instituições que não estão trabalhando nesse sentido, elas vão ficar para trás. Por quê? Porque cada vez mais isso será uma realidade. Então não dá mais para eu considerar o ensino de moda tradicional. Eu preciso também incluir o meu aluno no ambiente digital. Não dá mais para voltar atrás. Essa era a minha outra pergunta, porque me causa curiosidade de saber. Eu mesmo, o curso de jornalismo que fiz lá atrás, hoje já não é mais o mesmo curso, porque a grade curricular vai mudando. Hoje também acredito que o curso de moda já alterou a grade curricular. Hoje, para um acadêmico que está assistindo a gente, ou quem pretende ser um acadêmico para essa área que a gente está discutindo, já entra com novas matérias, com uma nova abordagem. Sim. A gente sempre tem que entender que o profissional que está trabalhando nesse novo mercado, ele não é o profissional que não sabe os processos manuais, analógicos, a manufatura. Ele entende todo esse processo, mas ele entende a necessidade de ampliar a sua atuação dentro desse novo mercado. A Faculdade de Santa Teresa, por exemplo, ela trabalha em todos os cursos, não é uma exclusividade da moda, mas na moda tem uma característica especial. Qual é essa característica especial?
Todos os nossos alunos são incentivados a buscar ferramentas de trabalho dentro do ambiente digital. Existe um projeto da Faculdade Santa Teresa, hoje existe um projeto, nós temos um núcleo de tecnologia dentro da faculdade que trabalha um projeto entre dois cursos, que é moda e arquitetura. Então, moda vai desenvolver os projetos de vestuário para um desfile dentro do ambiente metaverso e a arquitetura vai projetar todo o ambiente de desfile. Então a gente trabalha dois aspectos, a questão da interdisciplinaridade, intercurso e também a inserção do ambiente digital na formação dos nossos alunos. Olha, isso é interessantíssimo, porque é uma realidade que surpreende a gente que veio de uma outra geração, né? Por se tratar de um ambiente, como o senhor fala, do metaverso, em que a gente consegue estudar, consegue expor, consegue vender e consegue atrair novos negócios. Bom, caminhando para o fim, professor, qual o tamanho da procura por capacitação nessa área? O senhor que é coordenador de um curso da Faculdade de Santa Teresa, como mencionou ainda há pouco. Nessa nova perspectiva da moda utilizando o ambiente digital, a gente tem uma democratização do curso de moda. Então, tem muitas pessoas que vêm de outras áreas de formação. Por exemplo, tem muita gente da área da comunicação, tem muita gente que vem da área de humanas, tem muita gente que vem até do direito, por exemplo, e vem trazendo essa nova perspectiva para o entendimento da moda. Por quê? Porque ele entende que a moda já não é mais o corte e costura, que a moda já não é mais o estilista, que a moda hoje movimenta a economia, que a moda hoje é um mercado que realmente tem essa relevância dentro da movimentação econômica do país. Se a gente considerar, por exemplo, só o mercado de moda tradicional, a gente está falando aí de pelo menos 46% do público consumidor feminino. Ou seja, é muita gente para consumir. E quando a gente fala do comportamento de consumo feminino, a gente já tem uma inclinação maior para a moda. A gente faz uma comparação agora com as pessoas que estão dentro do ambiente digital nos jogos, por exemplo. Essa mesma parcela, esse mesmo percentual, 48% das pessoas que estão dentro dos ambientes de jogos são também do sexo feminino. Então a gente encontra uma possibilidade aí de trabalhar a moda também direcionando para esse público consumidor. Hoje, em Manaus, nós temos a Faculdade de Santa Teresa com essa perspectiva, mas temos outras instituições também. A diferença é que nós estamos querendo sair na frente, na vanguarda. Por quê? Porque temos esse olhar. Eu, enquanto profissional, trabalhei já com orientação de projetos de inovação e outras instituições, como do Sistema S, por exemplo, que a inovação ela está na veia, né, de todos os professores que trabalham nessa perspectiva, e a Faculdade de Santa Teresa intensificou esse meu desejo, essa minha vontade, e lá eu encontrei um ambiente perfeito para desenvolver o que a gente precisa realmente dentro do ambiente da moda digital. O que o senhor está dizendo é que o mercado está preparado, as academias estão preparadas para isso, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista disciplinar, dessa nova tendência, é uma nova economia e a gente tem que abrir margem para isso. Bom, perguntei do senhor qual o tamanho dessa procura e hoje o mercado local, na sua avaliação, qual a capacidade dele de absorver os profissionais que aqui estão formando dentro das academias? De modo geral, aqui em Manaus a gente ainda tem uma restrição para a absorção desse profissional. E é justamente essa uma das necessidades que nós temos de formar o profissional somente com o foco local. O foco local ele é interessante, né? O aluno ele tem que entender, por exemplo, a importância dentro da curricularização da sua matriz, as questões que fazem parte do conceito histórico, cultural, regional, isso faz diferença. Mas o nosso objetivo é formar um profissional que ele tenha a possibilidade de atuar tanto no âmbito local quanto no âmbito geral. A gente está falando, por exemplo, de um aluno que pode desenvolver um projeto hoje aqui em Manaus para o ambiente digital e ele está, por exemplo, trabalhando para uma empresa que desenvolve projetos até internacionais. Tá? Então, assim, a nossa proposta como curso de moda em Manaus não é formar o aluno somente para Manaus, é formar esse aluno com enfoque geral para que ele possa trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. Perfeito. Bom, e é um mercado com grande potencial, uma vez que a gente está falando aí de um segmento que movimenta mensalmente, segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 17 bilhões de reais. É um valor significativo para mergulhar e tentar entender o que tem mais por dentro desse ambiente aí que agora está no mercado digital. Professor Siddhartha, eu quero lhe agradecer mesmo pela oportunidade de vir aqui ao Real Time 1, separar um tempo. Sempre que tiver novidades, aquela porta está aberta para o senhor retornar.
Tá certo, eu que agradeço, em nome da Faculdade de Santa Teresa, em nome dos alunos de moda, eu agradeço o espaço e dizer que, da mesma forma, tá? A gente sempre fica à disposição para qualquer convite, falar sobre qualquer assunto, não somente sobre essa questão da moda e da interação digital, mas falar da moda sobre outros aspectos também, comportamento social, então a gente está aqui sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado. Como eu falei agora há pouco, conversei com o professor Siddhartha Gautama, ele é coordenador do curso de Design de Moda da Faculdade de Santa Teresa. E claro, foi um prazer conversar com ele e com você que está aí do outro lado. Meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube para receber as notificações. É o Real Time 1, Portal Real Time 1, no seu canal no YouTube. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.